tudo bem com você? Que bênção! Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero que você também ore por mim. Vamos pedir a direção de Deus a mais um estudo da sua santa palavra. Vamos juntos? Santo e poderoso Deus, grande é o teu nome, o indigno de ser louvado. Pai Santo, os teus filhos e as tuas filhas nesta hora se reúnem para ler a tua palavra, estudar um pouco mais dela, Senhor. Para isso, nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai. Nossa mente, o nosso coração. Fala conosco, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Nos ensina, nos exorta, ó Pai, nos orienta acerca da Tua palavra. Visita todos os lares, Senhor, todos os enfermos, todos aqueles que suplicam pelo Teu milagre, ó Pai. Nesta hora, ó Deus, Deus bondoso, estende a Tua mão, ó Pai. Vai curando, vai libertando, vai salvando, ó Pai. No nome de Jesus. Poderoso Deus, fala conosco através da Tua palavra. Hoje e sempre, Senhor, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui mais uma semana com a gente, no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. É importante eu dizer para você, clica aí, se inscreva, compartilha também com as pessoas que você tem falado sobre Jesus, tem estudado juntos aí a palavra de Deus. Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Amém? E nós estamos caminhando no estudo da Epístola de Tiago. Nós já fizemos uma breve introdução. Semana passada nós falamos sobre as provações. E hoje sobre o tema Lidando com as Tentações. Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 18. Lidando com as tentações. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13, acompanhe comigo, por favor. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Deus não tenta ninguém, hein? Vamos parar de uma vez com todos com esses ensinamentos errôneos aí. Deus não tenta ninguém. Rapidamente, então, eu quero trazer aqui algumas anotações que eu fiz. Quero compartilhar com você alguns pensamentos. Vamos juntos e juntas aí estudar esse tema tão importante, segundo aí o que está nos ensinando a Epístola de Tiago, no primeiro capítulo, do versículo 13 ao 18, com o tema Lidando com as Tentações. Importante dizer que há 3 fatos que nós devemos considerar se quisermos vencer as tentações. Eu tenho algumas delas aqui. Olhe para frente. É preciso olhar para frente. E considere o julgamento de Deus. Se a gente fica muito preso ao passado, a gente fica se lamentando, remoendo, querendo consertar o que ficou lá atrás, querendo fazer melhor. Sabemos que tem sim as suas
relevâncias, importâncias o passado. A gente aprende muito o que fez ou deixou de fazer, mas não dá para voltar mais. Ficou lá atrás. O nome já diz, passado, ficou lá atrás. Então, o importante aqui é a gente avançar, é para frente, e considerando o julgamento de Deus. Do versículo 13 ao 16, a gente percebe isso, Tiago, orientando nesse respeito. Porque Tiago, ele vê o pecado não apenas como algo assim tenebroso, mas como um ato, uma ação, uma vontade, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que entristece o Senhor, é errar o alvo. Eu tenho dito muito isso na igreja, e as pessoas têm me acompanhado e têm estudado juntamente comigo, com, claro, especial auxílio do Espírito Santo de Deus. Tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mas nós temos conversado que o pecado, além de errar o alvo e entristecer ao Senhor, é a questão da vontade humana, natureza humana. Eu sei que eu tenho que acertar. Eu sei o que eu preciso fazer para agradar o Senhor. Eu sei o que é correto. Eu sei o que é bom na vida. Eu sei o que precisa ser feito. Mas em muitas circunstâncias eu prefiro pecar. Eu prefiro errar o alvo. Eu prefiro fazer do meu jeito. E quando eu faço do meu jeito, eu desagrado o Senhor. E tudo que desagrada o Pai é pecado. E o pecado gera consequências. É o que Tiago está nos ensinando. Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo em 4 estágios. Tiago também diz que o Senhor quer que seus filhos amadureçam. Temos conversado, assim como nós demos início a este breve estudo da epístola de Tiago, sobre a maturidade cristã, o amadurecimento necessário de cada um de nós. Então o Senhor quer que seus filhos amadureçam e desfrutem de novas bênçãos da graça dele, e que a única forma de adquirir maturidade é passar por provações, é passar por tentações. É necessário. A vida do crente é passar por provações e é passar por tentações. Não tem jeito. Jesus já havia nos orientado, advertido a esse respeito. No mundo vocês vão enfrentar elas, é preciso ter ânimo, é preciso ter coragem. Em Cristo nós podemos vencer sim o mundo. Preciso enfrentar. Satanás nos tenta para expor o pior de cada um de nós. A tentação pelo pecado é inerente à nossa natureza. Por isso, não devemos dizer que o Senhor nos tenta. Jamais. O inimigo nos tenta, o Senhor não. O Senhor não. Então, Tiago, ele nos mostra esses 4 processos, 4 estágios aqui. Vou pegar aqui minha Bíblia, eu sei que você está com a sua aberta, nós vamos acompanhando aqui versículo a versículo. O primeiro, desejo ou cobiça. Vai comigo lá no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cobiça, ó, desejo voluntário, ó. Que cobiça dos olhos. Olha o desejo vindo. Volta comigo no 13. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Adentra comigo ao 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O homem quer pecar quando esta o atrai. A cobiça o abraça, o atrai, o chama, o enrola, o puxa. E aí o seduz. E quando há sedução, aí é difícil resistir. E aí a gente peca. Segundo, engano. Nesse mesmo versículo 14 fala do engano, essa cobiça, e quando atrai seduz, estamos enganados. Terceiro, nascimento do bebê chamado pecado. Olha só, vai comigo no versículo 15. Então, aí a cobiça
depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é o salário do pecado? A morte. Está aí no versículo 16. O nascimento do bebê chamado pecado está no versículo 15. Interessante, não? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Vai comigo no 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aí ele vira a chavinha. Aí Tiago começa a chamar atenção e chacoalhar o povo. A morte aí. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não caiam na cilada da morte, na cilada do pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta da vida. Olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. É lá de cima, não pertence a ser humano algum. Bondade, só há um, só vem de Deus. Descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há variação em Deus. Nenhuma sombra de mudança em seu pensamento, em seu conceito, em suas ordenanças, em seus conselhos. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele é imutável. Não há sombra de variação no nosso Deus. Olhe ao seu redor e considere a bondade de Deus. Toda bondade vem do alto, vem dele. Mas também olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você, dentro de mim. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aleluia! Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. Vejamos as características do novo nascimento. Primeiro, a origem do novo nascimento, ele é divino e gracioso, vem de Deus. Deus quer gerar esse novo nascimento no ser humano, quer transformar, quer salvar, quer levantar, quer limpar, quer dar novo nome, novas vestes, regenerar, transformação, restauração. E é gracioso. Graça, aquele que vem de graça. Um Deus gracioso. Que mesmo grande, me desculpe, mesmo grande, poderoso, agenda lotada, sempre tira um tempo para cuidar de você, de mim, de nós, de todo o universo que está na palma das suas mãos. Graça, favor imerecido que você, eu, que nós, seres humanos, ninguém merece. Mas Ele dá de graça, de boa dádiva. Ele quis nos amar. Ele quis enviar o seu único filho para resolver essa parada. Louvado seja Deus por isso. Outro ensinamento sobre o novo nascimento, o meio do novo nascimento. Ele é operado através da palavra de Deus. Olha o versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele disse, haja luz, houve luz. Haja isso, assim houve. Cria isso, foi criado. Deu nome a todas as coisas, o nome foi dado. Ele é o criador de todas as coisas. O Criador comanda as criaturas e não o contrário. As criaturas não comandam o Criador. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Operado através desta palavra que restaura, que liberta, que levanta, que alimenta, que dá frutos e que nos mantém no caminho. Essa palavra, na verdade, tem nome, meus irmãos. É o verbo vivo de Deus. É o Logos, é a ação. É Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus. E por último, o propósito do novo nascimento. Ainda está no versículo 18. Para que fôssemos como primícias de suas criaturas. O primeiro, né? O melhor. Louvado seja Deus. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Lidando com as tentações.
Semana passada nós falamos sobre provações, como lidar com elas. Hoje, lidando com as tentações. Daí, nós terminamos dizendo que não é e nunca foi tarefa fácil lidar com as provações e as tentações. Ninguém está dizendo que é fácil. Para com isso. É difícil, é complicado. Só o Senhor na causa, só Jesus dentro do nosso barco, só o Espírito Santo de Deus nos orientando e nos guiando, a Santa Trindade caminhando conosco, é que a gente enfrenta, que a gente vai, que a gente caminha, que a gente enfrenta, a gente luta, a gente vai para cima. O ânimo vem dele, a força vem dele, o vigor é ele. Nunca foi fácil lidar com as provações e tentações. À medida que o fim se aproxima e a sociedade humana se corrompe cada vez mais, dia após dia, a igreja do Senhor precisa lidar com as provações e as tentações de forma sábia. E essa sabedoria que só vem de Deus. Infelizmente, por falta de sabedoria, muitos sucumbem a esses problemas e levam vidas apáticas e medíocres. É um grande mistério que o povo de Deus recorra sempre à sua palavra, nossa fonte de sabedoria, pois ela é inspirada pelo Espírito do Deus vivo. É só através da palavra de Deus que nós vamos restaurar vidas no nome de Jesus. Ela alimenta, ela levanta, ela restaura, ela salva, ela liberta. Ela dá novo nome, ela dá novo endereço. Ela dá nova perspectiva. Ela muda a visão do ser humano. A palavra santa de Deus. Não vamos negligenciar, parar pelo caminho. Portanto, a palavra de Deus ela precisa ser pregada, anunciada, estudada. Amém? Que ela seja o nosso guia e nos conduza a uma vida segundo os padrões divinos, da maneira que o Senhor quer que façamos. Amém, meu povo? É assim que nós vamos lidar com as tentações. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado por você estar aqui mais uma semana com a gente no estudo da Palavra de Deus, aqui no canal do YouTube da EPI de Engenharia Goulart. Um abraço a você e toda a sua família. E se assim for a vontade do Senhor, a gente se encontra aqui na semana que vem para mais um capítulo do estudo da Palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá!